Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre eletrônica. Então, essa disciplina de eletrônica tem muito conteúdo. E na hora que o professor estava explicando, eu percebi que é bem difícil. Mas eu trago agora a interpretação, que é um resumo do que o professor explicou. E o tema é semicondutores. O que são semicondutores? Então, veja a tabela periódica, tem vários elementos, mas alguns ele possuem uma boa condutividade elétrica, são chamados condutores. Alguns não conduzem tão bem e outros não conduzem, são os isolantes. Um exemplo é o cobre. O mesmo se dá com o ouro e com a prata. Eles são bons condutores. Mas veja o átomo de cobre. Observe que na camada de valência, a última camada, tem só um elétron. Então, como ela tem algumas camadas com mais elétrons, essa última camada ela possui uma atração fraca com o núcleo, ficando fácil tirar esse elétron. É por isso que o cobre ele é um bom condutor, porque por causa dessa facilidade de tirar o elétron dele. E o mesmo acontece com o ouro e com a prata. É uma característica de vários metais. Então, veja primeiro que a gente falou, os condutores. Tem apenas um elétron na camada de valência. Então, ele é capaz de conduzir bem a eletricidade. No caso dos isolantes, a camada de valência geralmente tem 8 elétrons. Então, a atração com o núcleo é bastante forte. Então, é muito difícil tirar um elétron da camada de valência. Então, é por isso que ele não conduz bem a eletricidade. É como se cortasse a eletricidade para ela não passar. Mas agora nós vamos nos concentrar nos semicondutores. Eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, é possível tirar, mas nem com tanta facilidade, nem com tanta dificuldade. Por isso que ele é considerado um semicondutor. É possível fazer a eletricidade passar por ele. Esse é o silício. É um material muito usado na eletrônica. Então, veja, é usado o silício ou o germânio. Geralmente, esses dois são os mais usados. Por causa dessa característica de ter 4 elétrons na camada de valência. Veja aqui que na tabela ele está como um semimetal. Então, ele tem essa característica de ser um semicondutor. Perceba que o átomo ele tem 4 elétrons, mas aí ele pode se unir com outros átomos também de silício.
e veja o que acontece. O átomo, né, que está no centro ali no desenho, ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência, porque outros 4 elétrons são compartilhados. Não é que ele cede esse elétron, ele é compartilhado. É como aquela brincadeira. Veja só, a brincadeira de cabo de guerra. Ficam pessoas de um lado, do outro, e elas ficam puxando em direções opostas. E eles vão fazendo força lá, então um não puxa de uma vez, porque o outro também está exercendo força. A mesma coisa é o que acontece com o átomo de silício. Os elétrons, eles ficam sendo puxados de um para o outro, assim eles compartilham esse elétron. Daí, com o aumento da temperatura, em temperaturas elevadas, o que acontece? Elevando a temperatura, esse átomo ele se agita e ele pode liberar um dos elétrons, formando assim uma lacuna. Alguns simbolizam com o sinal de positivo, mas não quer dizer que ali tem um próton, não. É porque como ele perdeu um elétron, a carga fica positiva. Então, alguns representam colocando o sinal de mais. Só para você entender que ali não tem um elétron, tem um espaço em que está faltando um elétron. Então, já que um elétron saiu, outro elétron pode ocupar essa posição. Então, o tempo que leva de um elétron sair e outro ocupar essa posição, esse período de tempo, ele é chamado de tempo de vida, como está aqui no slide. Então, mas isso acontece muito rápido. Não é um processo demorado, um sai, o outro ocupa o lugar, não. Isso é um processo muito rápido. Essa troca acontece várias vezes, muito rapidamente. Então, é importante vocês entenderem o quê? Que com o aumento da temperatura, elétrons que estão na camada de valência vão deixar aquele átomo e outro vai ocupar o lugar. Então, o primeiro ponto é esse, né? Que um elétron sai, deixa uma lacuna. O segundo ponto é que outro elétron vem e ocupa aquele lugar que ficou vago. E o terceiro ponto é que leva um tempo para recombinar essas lacunas, passarem a ter elétrons novamente. Então, veja aqui. Aqui tem uma fonte de energia. E nós chamamos de semicondutor intrínseco quando o material, ou os átomos, né, daquele material, que possui lacunas, uma quantidade de lacunas, que é igual à quantidade de elétrons livres. Por exemplo, se tem 5 lacunas, então tem 5 elétrons livres. Então, ele é chamado de semicondutor intrínseco. Então, o que vai acontecer com ele? Nesse material, que está conectado a uma fonte de energia, os elétrons que estão livres vão se movimentar para a esquerda
e as lacunas vão se movimentar para a direita. Então, vai haver essa movimentação de elétrons e lacunas no material. Mas, o que eu posso fazer com esse material? Eu posso aumentar essa quantidade de lacunas e elétrons livres através da dopagem. O que significa isso? Que com o aumento da temperatura e a agitação dos átomos, então vão surgir lacunas. E como é que isso é feito? É comum usar um átomo, veja aqui na tabela. Por exemplo, o arsênio, que tem na camada de valência 5 elétrons. Então, esse átomo de arsênio, ele é pentavalente. Então, quando ele é unificado com os átomos de silício, vai ficar sobrando um elétron. Veja, uma ligação, 2, 3, 4, mais a camada de valência tem 5, sobrando assim um elétron. Gerando elétrons livres. Esse é um material chamado tipo N, porque sobram elétrons, a carga fica negativa. Veja outro. Tem outros materiais do tipo P, que é o caso do boro. O boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele é um átomo trivalente. Então, quando ele se junta ao silício, veja só. Vai ficar uma lacuna, porque o outro elétron de silício está ali livre. Não tem, ele vai ficar lá sozinho, o elétron do átomo de silício. Então, o material do tipo P gera lacunas. Então, por isso ele é carga positiva. Então, veja, temos material do tipo N, que ele tem muitos elétrons livres, e o do tipo P, que tem muitas lacunas. Todos dois são semicondutores. Então, eles podem se recombinar. Aí surge o diodo. Esse é o sinal dele. Depois você vai entender por que é esse sinal. Mas o diodo, ele é uma combinação do material tipo P com o material tipo N. Então, vejam, tem lacunas e também tem elétrons livres. Então, essa junção vai possibilitar a passagem de corrente elétrica. Tem um vídeo que explica um pouco como funciona o diodo. Depois eu vou colocar o link que você pode assistir o vídeo inteiro. O vídeo é em inglês, mas tem legenda em português. Então, veja, o diodo,
ele tem um lado positivo e negativo em que é possível passar corrente elétrica. Mas se você trocar esse posicionamento, ele não consegue passar energia, veja só. Então, o diodo, ele tem como principal material o silício, mas é misturado com outro material do tipo P e material do tipo N. Lembra arsênio e boro? Então, o material do tipo P e do tipo N são misturados. E agora surgem lacunas e também surgem elétrons livres. Então, esses elétrons livres eles vão se recombinando com as lacunas. Então, lembra que o positivo e negativo se atraem, mas se for positivo e positivo, eles se repelem. Então, quando eu coloco a bateria polarizada de forma que o positivo ele possa atrair os elétrons, então aí a energia consegue fluir. Então, essa é a maneira correta de posicionar. Mas veja, no diodo, a gente vê um pedacinho ali em vermelho, uma parte em vermelho. Veja a fonte de energia aqui, tem o negativo, ele vai atrair o positivo, que são as lacunas. E o lado positivo da fonte de energia, o polo positivo, ele vai atrair o negativo e vai haver uma separação. Vai criar uma barreira que não vai possibilitar que a energia possa fluir. Veja essa parte em vermelha. É ali onde está concentradas as lacunas e os elétrons livres. Eles podem se recombinar. Então, os elétrons eles vão pulando de lacuna em lacuna e vai fazer com que a energia possa fluir. Essa camada de depleção é como uma barreira que impede isso. Se a tensão for aumentada, estando polarizado dessa forma, a camada de depleção tende a aumentar.
Veja, no caso da polarização direta, porque o polo positivo da fonte de energia está ligado ao material tipo P e o polo negativo está ligado ao material tipo N. Então, o polo positivo vai atrair os elétrons e o polo negativo vai atrair as lacunas, fazendo com que os elétrons possam ir mudando de posição, como no vídeo. Viu? Eles vão passando de lacuna em lacuna, que permite que a energia possa fluir. Com o aumento da tensão, essa camada de depressão, ela praticamente deixa de existir e permite que a energia possa passar. Mas no caso da polarização reversa, acontece o quê? O polo negativo da fonte de energia vai atrair as lacunas e o polo positivo vai atrair os elétrons. E no centro vai abrir uma lacuna cada vez maior. A camada de depressão vai ampliar. Então vai ficar uma barreira cada vez maior que não vai permitir que a energia possa passar. Veio na polarização reversa, os elétrons vão se afastar das lacunas. A camada de depressão vai impedir que a corrente elétrica possa passar. Então, o positivo é atraído pelo negativo. Então, as lacunas e os elétrons vão se afastar e a energia não vai fluir. Mas invertendo o polo da bateria, veja o que acontece. Mas calma. Eu sei que é um pouco confuso, mas no próximo vídeo, sim, o desenho que representa o diodo é assim, ó. Então, essa é a representação do diodo. E no próximo vídeo, eu vou explicar também o tipo do diodo Zener. E também vamos responder algumas questões para que você possa entender melhor, tá bom? Até mais!